Okay, so welcome all of you to the Values for Life series and episode 92 on innovativeness. I hope I have said the number correctly. And as you can see today, I'm joining from the state of Michigan and the city is Ok, Detroit. You can see Alexandre, boa the tarde. entire center people are sitting Desculpem here. a parte And do also many atraso. people from different parts of US because Mano Brother está a dizer Mike que ele is está a em very Michigan, nos famous Estados author. All of Unidos, us está know no him very well. centro He's an author of de 8 Michigan. books. Estão And alguns as irmãos e irmãs que always, vão the way acompanhar he shares is very unique. And it's also, I thought this value, presencialmente, mas innovativeness, através do awareness, Zoom, é claro, porque o Mike já suits está him em Londres. much more than any other speaker. That's what I felt. And as always, before we go on, a few lines in the form of a poem for him Vamos and also for the partilhar value. So today, brother shall guide o us on the poema. path towards newness, Hoje, o Mike nos so guiará that it no helps caminho da developing novidade, us the para nos innovativeness, ajudar a desenvolver a which keeps capacidade us de away from the inovação, ravages of o que nos any mantém illness longe dos and estragos de ultimately doenças leads us into the e, em realms última of análise, wellness. nos leva ao reino do bem-estar. Identifying oneself as the Identificar-se soul como alma nos takes leva à us into carefreeness despreocupação, e a and vida helps us é see vista life por uma from a detached perspectiva perspective as a imparcial, witness. como uma testemunha. Each one of us Cada um has de nós tem specialities as their own especialidades uniqueness, singulares, which helps us o to que nos lead our ajuda a lives levar a with vida utmost com fineness a maior and ready for all delicadeza. endlessness. Because we need to Precisamos build our construir moral muscle for músculos spiritual morais para fitness a adaptação so that we are espiritual, away from the aptidão worldly espiritual, materialistic para madness. estarmos longe da And loucura finally, spreading materialista the word, comum the much e needed também espalhar kindness, pelo mundo so a that tão each necessária becomes His gentileza, holiness para and que His cada um highness. se You can make torne it her sua as well. santidade His e or her sua holiness and alteza. highness. I'm not prejudiced about the gender here. Okay, so thank you Ok, so much for all então of you for muito joining. And we have obrigado around 100 por estarem participants, but I think conosco. more are still joining in the waiting room. And I hope the Michigan other people who are joining, they are able to join now, okay, because Muitos they were in the estão waiting room. aqui So I conosco would hoje, request muitos em centros the também. Vancouver team to please welcome Então, agora, Mike dar as Greetings in the boas-vindas room. oficiais. Om Shanti, Mike. É um grande prazer tê-lo conosco. A irmã Cláudia hoje não vai poder estar conosco, então, em nome da equipe de Vancouver e do Valores para a Série, damos as boas-vindas e oferecemos essas rosas frescas. E vamos ver o que é que você vai dizer sobre a inovação e a Before I novidade. give it to Mike, a few housekeeping instructions like São umas you can switch on instruções you can click on the button called interpretation and listen to the para quem language you precisa de prefer. tradução, teria We de have quite dizer, a few mas quem já está languages to cá já use soube as como cá survival for chegar, y'all. It is então está tudo já in sequence a German, escutar o French, português. Portuguese, Spanish, E há vários Hindi, idiomas hoje, Tamil and hindi, Telugu. And português, as always, our espanhol, format, we have started a francês, bit late, but doesn't matter. tamil, The first roughly 55 telugu. minutes would be the talk as Brother Mike shares the screen. And Cerca after de that, 50 we'll have a bit of minutos, Q&A. I think the 55 Michigan team, minutos you can also write down de, some questions you can spontaneously ask at the end if you have your de related palestra. to newness and innovativeness. And then after that, we have the announcements and the closing meditation as always. So Desculpem, around 1.5 hours tudo from acontece now. ao mesmo sítio, So ninguém faz it's all yours. nada. Thank you, Brother Mike. And you can start sharing your screen again. Ok, então partilhar o ecrã, o Mike já pode partilhar. Isso é interessante, porque não tenho nada para... Não tenho como partilhar. Yeah. Ok, Good. ok, vamos ver se hoje... Então sejam todos bem-vindos. Obrigado por estarem conosco. Então, como vocês sabem, a apresentação de hoje é todo esse tema da inovação. Não sei se consigo ir por 45 minutos ou 50 só com esse tema, mas conforme vai passando o tempo, a apresentação vai ficando cada vez mais curta e o palestrante vai ficando cada vez mais na essência. Então, é uma oportunidade de perguntas e respostas também. E tudo tem a ver com encontrar o seu próprio entendimento
e utilizar esse entendimento de tal forma que isso mude. Isso é que faz a inovação. A inovação é algo que é muito utilizado nas organizações do mundo, analisam muito, e é tão importante, é uma parte íntegra do sucesso de qualquer negócio. Nós não estamos a falar de negócio, estamos a falar de organização, nem de organização, estamos a falar de nós mesmos. Então, como é que essa inovação, como ela é relevante para o processo que nós todos estamos a atravessar na nossa jornada espiritual? Então, hoje tem tudo a ver com inovação no contexto espiritual e não no conceito lógico, ou seja, comum. Então, é um bocadinho diferente. Perdoe-me. Então, no mundo material, a inovação é invenção. É como se fosse a criação de novas ideias, mas inovar significa que é uma criação contínua, novos processos, novas ideias, novos conceitos aplicados de tal maneira no mundo material que criam valores monetários para uma organização. Então, utilizar essas ideias, esses processos de tal maneira que você cria valores monetários, e há vários exemplos. Não vou entrar em detalhes, mas, por exemplo, empresas como a Apple são grandes empreendedores, muitos ligados ao marketing, desenvolvimento de produtos, e isso é o que faz com que eles se tornem bem-sucedidos no mundo material, no mercado, ligado com a moda, e utilizam esses processos de marketing de ideias, e isso dá-lhes um começo inovador para ter depois grande sucesso, como eles têm hoje no mundo físico, no mundo material. Não vamos falar do mundo físico, nós vamos falar do mundo espiritual. Então, a inovação para cada um de nós é refletir o conhecimento, ou seja, receber aquilo que nós chamamos de informação do conhecimento, que recebemos isso todos os dias, e nós refletimos para descobrir os valores mais profundos de um entendimento pessoal. Então, a conexão é encontrar valor, e para nós, enquanto pessoas, encontrar valor é aquilo que nós chamamos de refletir. Então, a inovação é uma reflexão contínua do conhecimento para descobrir o valor profundo, ou se quiser uma visão profunda, se preferir, de um entendimento pessoal. Então, nós não ficamos tipo de pé de uma forma, de uma jornada limitada, porque não há limitações ou limite para que podemos entender basicamente ou descobrir a nível da consciência. Há sempre um sentido profundo de conhecimento em algum lugar. E você de certeza vai poder reconhecer isso. Então, isso é um mundo de ser empreendedor, de empreendimentos. Intra, no sentido de interior. Essa é uma brincadeira que está fazer com a palavra. Então, refletir o conhecimento para descobrir esse valor profundo. Descobrir esse tesouro, que é ilimitado. Não tem limite para descobrir o que está por detrás dele, por assim dizer. Não é uma boa ideia ficar preso. É intraempreendedor a palavrinha que eu estava a dizer. Então, como conversar com outras pessoas. Por exemplo, alguém pinta. Por exemplo, isso é a forma como eles refletem sobre as ideias mais profundamente. E eles não podem parar de refletir nessa jornada. Então, você embarca num processo de descoberta de novas ideias, insights profundos, entretanto, um valor pessoal maior, o refletir, digamos, esse
squeezing, é como se fosse tipo enxugar, por assim dizer, ou apertar essas novas verdades do conhecimento espiritual. Então você se torna um intraempreendedor. Portanto, utilizar essas novas ideias. E nós sempre tentamos ter valor pessoal nesse contexto pessoal. Então, somos todos intraempreendedores. Então, vou dar um exemplo disso. Usando a pergunta comum que nós utilizamos no contexto da nossa vida espiritual. A pergunta que é feita milhares de anos e como hoje em dia é o quem sou eu? E quem é que tem essa resposta? Os backups dizem, eu sou uma alma que está no corpo, uma alma no corpo. Mas essa extensão você pode ir mais profundo? Sim, eu penso que você pode. Mas isso requer o quê? Inovação para ir mais profundo. E todos vão fazer isso de forma diferente, vão refletir de forma diferente. Então, é trazer uma ideia de tempo. Ou seja, quando você está dizendo que é uma alma num corpo, talvez exista um momento onde você também colocou essa ideia e que tudo começou novo e se tornou velho. Então, você combina essas três ideias. É como se fosse uma lei. Você descobre, então, que você não está apenas no corpo, mas há um corpo, uma alma e uma alma. Mas tem essa consciência pelo menos há meio ciclo atrás. Então, portanto, é como se o corpo tivesse na alma e não a alma no corpo. Isso é verdade, mas você pode descobrir por si só se isso é verdade. Então, é quando você reconhece que você caiu de ser uma alma a acreditar que é um corpo. Então você vem do estado de consciência ilimitado, do ser, basicamente, para estar limitado, limitar-se a si mesmo, em coisas materiais, em coisas físicas. E isso é muito limitado. E como é que é ter uma consciência daquilo que é ilimitada? Você consegue imaginar, você consegue criar isso na sua consciência mesmo agora? Não um benefício para todos, mas para o seu próprio. Como é que é a consciência quando ela é ilimitada? Ela é bondosa, generosa, tem compaixão. Então você vai indo cada vez mais profundo nisso. Então esse é o seu estado natural, que está para além, muito além do corpo e da alma. É como o corpo está na alma. Não percebi bem se era isso que ele quer dizer. Mas quando é perguntado o que é que acontece nesse momento do tempo, então você tem que refletir o que é que o que é que o que é que o interrompe de ser ilimitado e ter essa bondade, compaixão e generosidade? É claro, é a consciência do corpo, mas é mais do que isso. É o entendimento do que é a consciência. Então, como ela trabalha, como ela transforma-se, etc. Então, a alma é consciência. É isso que ela é. Então, na nossa consciência, nós inventamos diferentes identidades. Tenho certeza que vocês sabem isso. São as identidades do corpo. Então, isso é a consciência do corpo. E se vai cada vez mais profundo nisso, tem que ser um bocadinho inovador para verdadeiramente ver aquilo que nós ficamos apegados e ver aquilo que é digno, e vão ver muitas ideias, muitas crenças, muitas religiões, são tipo camadas uma sobre a outra, que nós vamos colocando. E quando você fica apegado por alguns segundos, ou alguns minutos, ou alguns anos, isso constitui a sua identidade. É claro, nós sabemos, enquanto Brahmins, estamos nessa jornada,
E as nossas identidades não são corretas, num certo sentido, mas elas nos causam um sentimento daquilo que nós chamamos de emoção. De onde entra a emoção? Sempre que você tem apego a alguma coisa, quando você se identifica com qualquer coisa, então é garantido que isso vai causar uma emoção. A emoção é uma energia. Então toda a minha emoção, ela vem ao de cima por causa de um apego. E é diferente de sentimentos. Sentimentos são é o estado natural do ser. E as emoções é por causa das identidades limitadas a nível da consciência. E a maior parte das vezes nós não temos consciência disso. Nós não sabemos. Na nossa jornada espiritual, então, nós aprendemos para ficar consciente. Por quê? Nós não conhecemos o nosso eu verdadeiro. Não é mal, eu não estou a julgar, não é condenável. As coisas acontecem assim. A maior parte de nós nessa jornada, nós, como é que eu vou traduzir essa palavra? Que nós somos, nós nos emocionamos, assim que é. Então, qual é o estado do ser que não causa emoção? Se eu não tenho emoção, então qual é o meu estado do verdadeiro eu? Essa é a pergunta. Isso vai nos levar a outro nível, que é ser contente comigo mesmo, não sendo ninguém. Ou seja, ser contente em não ser ninguém. Ou seja, em essência, não tenho identidade. É a verdade, é uma realidade, é a consciência, e não há falsas identidades, não há identidades. Então, esse contente, estar contente de não ter nenhuma identidade. Portanto, ser não. Vejo que vocês já estão a ver para onde é que eu estou aí. Mas se você sabe isso por memória, você memorizou, eu sei, a consciência, portanto, eu sei, então vai haver um conceito. Há um certo sentido de limitação. Utilizar esse conceito que nós sabemos, e por causa de estar a utilizar esse conceito, eu estou a limitar a mim mesmo. Então, o ilimitado é o eu livre, que não tem identidade, não é nada, não é ninguém, isso não é relevante, é contamento livre de qualquer conceito, portanto, de qualquer limitação. E aí eu posso refletir sobre isso hoje. Posso refletir amanhã diferente. Na próxima semana que vem posso refletir diferente, mas é como estou a refletir agora. Então, como é que a consciência funciona? Nós sabemos que há duas funções, duas faculdades da alma ou da consciência. A mente é fechada, não tem conceitos, nem ideias, nem imagens, e nós fechamos-nos. Aliás, ao contrário, acho, desculpa. Para ter uma mente aberta requer algum tipo de fé. Por quê? Até agora, a nossa fé na vida, a fé na interação com os outros, toma a forma que eu sou alguém, eu sou o meu nome, de onde eu vim, como eu me pareço, e essa é a nossa fé. E ter uma mente aberta requer um tipo diferente de fé. É uma fé, tudo está bem, vai tudo estar bem, é a forma de como eu sou. É para além disso, porque o verdadeiro eu é ninguém. É a alma, se você quiser, e a alma não é ninguém. Em outra palavra, não há um eu na alma. Não há um eu na alma. Pensem sobre isso. Então, a tendência da mente é fechar-se ao redor de conceitos e crenças. Pode ser em conflitos que você tem na sua vida, você acredita nesse sistema ou num conceito e que outra pessoa discorda. Então, se a sua mente está livre, não está fechada em nenhum conceito, então tudo que os outros digam não vai
perturbá-lo. Tudo que acontece no mundo, você sabe, está tudo bem. Isso faz parte do drama apenas. E isso vem de fora para dentro. Todas essas crenças são fontes exteriores. Já vem dos pais, dos amigos, dos colegas, da escola, algo no passado que nós seguramos e fechamos isso na nossa memória. É assim que nós seguramos, na nossa memória. E quando alguém tem esse gatilho em dizer alguma coisa, surge uma memória. E normalmente isso vem de fora. E tudo bem, não há nenhum problema. É só para haver um entendimento. Portanto, nós entramos, ou seja, recebemos ou assimilamos essa informação, criamos crenças e conceitos e acreditamos naquilo que eles disseram, e eles disseram que é verdade. Então, é o sanskar, de precisar aquilo. Então, isso acontece quando você tem pessoas que você tem que ter uma opinião, você tem que falar algo sobre isso. Nós temos que ter um conceito nesse assunto em particular. E então, essa necessidade vai conduzir ao desejo. E quando você quer, você fica viciado nisso. Então, é bom utilizar, e pensamos assim, utilizar esses desejos para criarem crenças e conceitos ao redor de onde nós estamos apegados, presos. Então, isso é o que sustém o hábito do apego. Isso é uma coisa sutil, que nos conduz à consciência. Não são apenas coisas, mas são coisas e imagens, ideias, objetos, ideias e pessoas. E nós tornamos apegados a isso. Nós estamos num processo de aprender ou de desaprender para estar livre desses hábitos. Estar livre de estarmos apegados. Eu não preciso estar apegado a nada. Eu não preciso de identificar com nada. Se eu quero ser livre. E essa é toda a reflexão em si mesma. E não é original, por exemplo, ter esse valor, de ter esse tipo de testemunho, por assim dizer. Basicamente é como se fosse uma informação, mas quando você experiencia esse hábito do desapego, e pouco a pouco você vai saboreando a sua liberdade interior, e isso vai ter valor para si. Essa liberdade começa a ter um verdadeiro valor para si, na sua vida. E é por isso que é necessário refletir, aquilo que chamamos de inovação ou não, é esse refletir a nível espiritual. Isso é que é necessário. Refletir, e refletir, e refletir, e ir cada vez mais profundo, profundo e profundo. Que é o que nós estamos a tentar fazer aqui, ou estamos tentados a fazer aqui. Então, quanto mais você vai para além dos limites da mente, mais você aumenta a sua autoconfiança. Então, quanto mais, em outras palavras, quanto mais você vai para além, porque a mente está a limitar, portanto, você está preso nos conceitos, imagens, ideias. Quanto mais você se liberta desses conceitos, mais você aumenta a sua autoconfiança. Até que já não há autoconfiança e apenas seja confiança. Existe apenas confiança nesse sentido. Mas ela aumenta conforme passa o tempo. E é por isso que as pessoas no caminho espiritual reparam que aumenta a confiança conforme passa o tempo. Mas isso para quando você para de refletir. Então você fica menos. Como é que eu vou traduzir isso aqui? Tem que ver. Ou seja, você fica mais dependente da autoridade quando você está na outra. Mas quanto mais você vai descobrindo isso, ou seja, menos dependente você vai ficar das fontes exteriores. Porque você, digamos, ou seja, é autodependente de si mesmo, por assim dizer, não de fora. Então, esse intelecto que está, tipo, adormecido, portanto, o intelecto racional.
que é para tomar decisões sobre coisas práticas, normalmente com coisas externas, com as pessoas. Tudo isso são decisões racionais. Toda informação vem de fora para dentro, é processada de uma forma racional. Você pensa que está a pensar muito, segue para B, segue para C, vai pensando através das situações, isso tudo. Isso faz parte do intelecto racional. Mas há o intelecto que é intuitivo. Isso requer o quê? Uma mente completamente silenciosa. Ela não está a incomodá-lo, está muito calma, em silêncio, tranquila. Então você permanece que essa intuição vá de dentro para fora. Aquilo que você está fazendo na nossa jornada espiritual são realizações, conhecimento espiritual, realizações, ela vai surgindo para a consciência. Em teoria, pelo menos, nós vamos fazendo isso cada vez mais profundo conforme o tempo passa. Portanto, isso é crescer espiritual, ir mais profundo. Então, esse processo é intuitivo. Sentimentos surgem de dentro. São os momentos dentro de si mesmo. Então, você está a despertar o seu intelecto e faz isso de forma intuitiva. Então, você naturalmente realiza a sua própria verdade. A Murli, as aulas, incluindo eu, todos aqueles que dizem, não é uma verdade para si, é apenas informações. Eu estou a mover os meus lábios. Mas a única forma que você pode descobrir a sua própria verdade é de dentro, é escutar a si mesmo. As camadas mais profundas dos seus momentos, são as suas realizações interiores. As outras pessoas, elas podem ser gatilhos para ajudar a você a fazer isso e pode direcionar para esse caminho, mas é você. Você só vai apenas encontrar poder em descobrir a sua própria verdade. O que é que significa isso para si? Nós dizemos refletir muito. E você tem que ser inovador para fazer isso. Então, tudo aquilo que nós sabemos, ou tudo aquilo que nós... Ou seja, tudo aquilo que você precisa saber, você já sabe. Então, é isso que você tem que estar preparado para a sua reflexão, para ir mais para fundo, mais profundo e descobrir quem você é. Pode haver confirmações de fora para dentro, ou talvez ainda tenha que ir mais profundo e não tem muito a ver com os outros estão a dizer, mas o que importa é que você está a ser inovador, a refletir nesse seu processo. Então, quanto mais você sabe, isso é um paradoxo na vida espiritual, conforme você mais sabe, gradualmente você diminui a sua necessidade de saber. As pessoas muitas vezes nesse caminho dizem, eu não preciso saber de nada. É quando elas realizam, e quanto menos sabem, é melhor. Está tudo lá, está tudo implícito. Isso está tipo profundo na consciência. Você não precisa saber, é como o saber, o A, o B, o C, que é a forma correta de fazer as coisas, você não precisa saber isso. Você é naturalmente capaz de trabalhar dessa maneira. Então, eventualmente, isso é que conduz à necessidade de saber, e isso vai então causando, se calhar, mais sofrimento, mais dor. Então, o vício de querer saber algo é necessário por um bocado, até que você chegou a um ponto que é onde eu não preciso, na verdade, saber aquilo que está acontecendo. É natural.
Então, é muito interessante essa jornada, como você pode ver. Então, qual é a minha natureza? Nós falamos de amor, paz, felicidade e esses conceitos. São coisas limitadas pela mente quando pensamos em amor, paz, felicidade. Eu disse, por exemplo, a natureza não são apenas palavras e conceitos. Portanto, autolimitação. Você está sendo limitado pelas palavras e conceitos que eu estou a falar. Então, na realidade, elas estão misturadas, elas não existem por elas próprias. A felicidade não existe por si só. Elas estão misturadas. Você vê pelas suas experiências. Quando você tem amor por alguém, está lá a felicidade, está lá a paz e vice-versa. Então, não há cores primárias, são todas misturadas de determinadas maneiras. Na verdade, nós somos misturas. Portanto, não existe um valor único. Os valores que estamos a falar, no final, eles estão todos misturados. Você não pode ter um sem ter os outros, e essa é a beleza. É claro que nós tentamos defini-los, tentamos separá-los, isso que a mente faz. Ela é limitada, então tentamos limitar essas ideias, esses conceitos, mentalmente. E nós esquecemos que, na realidade, na vida verdadeira, as interações dos verdadeiros relacionamentos são diferentes. Então, primeiro, começa com acreditar, depois uma percepção, e depois, na realidade, é uma mistura. Então, nós falamos de amar isto, amar aquilo, e dizer eu sou amor. Na verdade, está misturado com outros valores. Então, isso é uma melhor descrição. Então, a qualidade da consciência não pode ser separada. Conforme eu reflito, eu realizo que as qualidades que estamos a falar são palavras, conceitos. Elas não podem ser separadas quando nós tentamos fazer. Isso não é possível. Então, as experiências acontecem para além das palavras e dos conceitos. Em outras palavras, experienciamos profundamente no interior amor, paz e felicidades, vem tudo junto na realidade. Então, esse sentimento pode estar para além de palavras simples e de conceitos simples, para além das definições. Elas são experiências. Experienciar. Mas espere um bocadinho. Experienciar é ilusório, não é? Por quê? Você pode dizer, tudo é uma experiência, tudo está a mudar, e, portanto, a realidade e a verdade, elas estão sempre a mudar. Então, isso é uma boa... Elas nunca mudam para um lado, mas, portanto, a realidade não é a mesma experiência. As experiências vão e vêm. O passado é passado e não há futuro. São apenas experiências. É um bocadinho ilusório isso tudo, não é? Ou não é? Esse desafio eu deixo para vocês. Portanto, o amor, paz e felicidade é um bocadinho ilusão. É ilusório. Por causa do tempo. Agora eu estou aqui, houve um passado. Eu estou apenas aqui agora. De fato, o tempo, não existe tal coisa. Não há passado, não há futuro. Apenas uma ideia mental daquilo que foi e daquilo que vai ser. E é claro, essa ideia mental muda. E nunca é a mesma. Então, você vê o que estão a fazer? Eu estou a refletir de uma determinada maneira nesse tipo de conceitos e nessas ideias. Tentar ter um sentido daquilo que é verdadeiro. E isso é ilusório. Tudo são experiências. Há uma mistura daquilo e dos outros valores, desses e de outros valores. Então, tudo está sempre constantemente a mudar. Isso é constantemente uma mistura desses e de outros valores. Então, você não pode ficar preso. Você tem que manter essa dinâmica do movimento que está acontecendo dessas ideias. Mesmo assim,
São experiências extraordinárias. Nós temos, mesmo assim, cada vez que nós dizemos, é uma história. Vai ser sempre diferente, ela nunca vai ser igual. Tem a ver com minha disposição naquele tempo, a quem eu estou a dizer, ou aquilo que eu quero escutar. Então, por um lado, há um certo apego, e por outro, há uma mudança do outro lado. Então, esse de estar apegado é um bocado de ilusão, não é verdade? Porque nós estamos aqui num círculo, num retiro, a partilhar experiências. Isso é relevante, não é? Como é que nós entramos e ver os pensamentos que lá estão acontecendo são experiências ou interpretação da experiência? Então, a interpretação muda. Então, é apenas um tipo de... É verdade daquele momento. Algo passa rapidamente, algo mais devagar, e tende a passar. Isso é interessante, não é? Então, como é que funciona o karma? Finalmente, aquilo que eu entendo, porque isso pode ser um bocadinho enfadonho para alguns, mas o karma é a memória armazenada das ações do passado. E isso é muito interessante, é muito profundo isso. A ação que está fora, está desalinhada com o verdadeiro eu, assim que é. Porque a ação que está gravada na memória, ela está fora do alinhamento do seu estado do eu verdadeiro, basicamente. E é por isso que as pessoas terminam com essas, não percebi bem com relação às personalidades que estão no passado, que são desalinhadas com o seu eu verdadeiro e a forma como você se expressa. Isso, se você consegue fazer isso, você vai, honestamente, dificilmente vai lembrar daquilo que aconteceu. Então, você fez algo violento em direção a si mesmo, em direção aos outros. Em outras palavras, é como se fosse um grão de verdade. Porque senão, ao contrário, as coisas são muito... porque se você for contra esse grão, vai ser muito difícil. Imagina como as pedras, não é? Ele está falando em grão, mas acho que é nesse sentido. Então, o seu eu verdadeiro está lá dentro de si. O que aconteceu no passado, meio ciclo, se você quiser, você aprendeu a ir contra o grão. Portanto, a consciência do corpo está aí contra esse grão. E isso torna-se, então, uma memória verdadeira do nosso passado. E isso acontece mesmo agora. Então, aquilo que acontece com o seu eu verdadeiro é que é com uma gravação sutil, apenas você carrega apenas uma gravação sutil, ou seja, você fala alinhado com o seu eu natural, consciência, a alma, e você faz essa gravação sutil. Porque você precisa de agarrar-se a alguma memória, é como um negócio infindável. E aquilo que é o karma? Um negócio infindável dentro de si mesmo. Isso vai afetar a si e vai crescendo, vai se construindo. E contra a verdade de quem você é, então essa ação passa a ser lembrada e vai fazer parte então de um sanskar. Então essa memória é ir contra esse grão do eu natural, é uma grande memória. E você não larga isso, porque isso não está terminado. Isso vai passar a fazer parte dos seus sanskars, ou da sua persona, basicamente. E são formas. Se você pensar na primeira metade do ciclo,
Eu penso que dificilmente nós fizemos algo que seja contra esse grão, porque não há nada de violento, é o eu verdadeiro, natural, não há quem culpar ou a queixar-se. Então as memórias são muito sutis. É quase você não lembra aquilo que você disse, porque é tão natural, é tão fácil. Gradualmente, conforme nós passamos para a segunda metade do ciclo, então essas ações e memórias é por estar contra esse grão, contra o eu natural. Então, quando você encontra-se com uma pessoa, que você teve uma ação na direção dela, isso pode ser um gatilho para uma reação. It could be a person who's similar to the person that you acted towards in an inaccurate way. Com alguém que você pode atuar de uma forma que não é correta, isso pode tornar-se um gatilho no relacionamento. É isso que acontece. Não é que você está a criar, você não é responsável pela sua ação, mas isso está, tipo, entranhado na sua consciência, não sei como traduzir essa palavra. É por causa desse negócio infindável, por assim dizer, ou incurável que ainda você tem. Pode ser enraizado. Não, mas não é. Então, outra pessoa sabe que isso existe. Existe primeiramente na sua consciência. Então, quando você vê, desperta a memória nela e a ação que vai em direção a eles pode ser cheia de emoções, de violência. Eles estão lá, mas está na sua consciência. Você não tem conta kármica com com aquela pessoa, mas está dentro da sua consciência, contigo mesmo. Parece que você tem uma conta kármica, mas na verdade, seu erro não é uma palavra correta, é a sua incapacidade de alinhar-se com a verdade que está dentro de si. Yeah. 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 É sempre você que está causando a reação, nunca é outra pessoa. Nós pensamos que eles fizeram, e às vezes as pessoas pensam que eles fizeram, mas é aquilo que você diz. Mas deve ser uma conta kármica com aquela pessoa. Não. Você tem um karma gravado na sua consciência. E eles são os gatilhos. O gatilho físico, assim que você pensa neles, mentalmente, acontece o gatilho. Você diz, isso é uma conta kármica que eu tenho com eles. Não, é apenas você que está a replanear aquilo que você já fez, que está na sua consciência. Então, isso são apenas formas que eu sinto que são importantes para refletir e mais profundo, ter um entendimento mais profundo. E isso definitivamente é infinito, aquilo que você pode descobrir. E nós temos que descobrir por nós mesmos. Claro, aulas e coisas por aí além vão conduzindo, dando sentido de direção, mas nós temos que fazer isso por nós mesmos. E é por isso que é um numérico, que são diferentes posições, e está tudo bem, não há ninguém que está a dizer isso é certo ou isso é errado. É apenas o quanto eu sou capaz de refletir. Quanto mais reflito, mais profundo eu vou, maior é o meu valor, o maior valor dessa pessoa. Ok, terminamos. Esse é um exemplo da forma como eu reflito. E eu tenho certeza que vocês podem ser diferentes, ok? Deixa eu parar de partilhar. Regressar ao ecrã. O que essa pessoa estava falando? O que esse anda a falar? So wonderful, brother Mike, as always. Maravilhoso, como sempre.
your talks and then we sometimes feel, oh, our basics start shaking. Do we have karmic accounts? Às vezes uma pessoa fica até abandonada, temos contas kármicas ou But não? you've opened a big Pandora's box by speaking about Como karmic abrir accounts. essa, I'll just take a abrir uma few caixa de questions which people Pandora have quando started falou sobre asking, not isso. about karmic accounts, but about a few As pessoas estão a concepts perguntar which you sobre said. algum I'll take conceito. first of this because I think it's a very important question, that how do I convert my spiritual Como eu knowledge into a converto meu spiritual conhecimento, experience? o conhecimento espiritual, converter o conhecimento em experiências. And Yes. sorry, I'll add to Yeah. this. It's about an experience, that how do I know that what I'm Como eu sei experiencing que estou is a experienciar, reality or it's an illusion? é a realidade ou uma ilusão? To confuse you. So see, there are quite a few people having that question. Yeah. When something is a reality, Quando then algo é a you realidade, you então don't- você não questiona. The experience is not A held on to, experiência, you just let it go. você não segura, você deixa ela. Ela passa, a experiência passa. Você não quer segurar essa experiência. Esse foi um grande sentimento de ter tido essa experiência. Não, você teve e larga. Isso é claro. Você não quer isso. Você não precisa de nada dela. Você não está utilizá-la de qualquer maneira. Ela aconteceu e você continua. Então, se você ficar pegado à experiência, isso vai sempre mandar-lhe para baixo. Isso vai afetar a qualidade da sua consciência. E então, cada vez que você agarra-se a algo, significa que você define isso como ilusão. E eu preciso disso, eu preciso ter mais experiência, eu preciso que isso aconteça para mim, essa necessidade. Então, tudo aquilo que surge, você tenta agarrar. E o momento que você agarra, isso torna-se uma ilusão. Porque nós fomos desenhados, não será a palavra correta, nós somos feitos para fluir no drama, fluir através da vida, para fluir, largar tudo e não tentar parar nada, não se tornar estático com algo, mas fluir. E esse é o sinal de uma grande alma, alguém que flui, que pode encontrar-se com cada momento em pleno, não trazer algo anterior para ali, não trazer algo que eles queiram, que estejam numa situação, não, apenas fluir. Não importa qual seja a experiência. E paradoxalmente, eu penso, estou a pensar nisso agora, paradoxalmente, isso não permite que você fique livre. Se você não fizer isso, você não está livre. Então, querer ser leve, porque não segurar a nada. Você não quer ficar agarrado em nenhum, ou seja, a um lugar. Você quer estar livre e leve. E é por isso que todas as experiências não têm um valor verdadeiro. Eu não estou a dizer que não é necessário, acontece, acontecer, saber, mas tentar agarrar a isso é como tentar agarrar o melhor a um lado e do outro lado a um peso. Muitas pessoas experienciam a depressão. Eu sou tão deprimido, portanto eu fico agarrado a isto. Não é a depressão. Há uma depressão, é um ânimo que está lá, mas não sou eu. Se eles veem isso, eles podem largar e deixar ir. Mas eles agarram isso para o quê? Para se identificar a isso, etc. Acho que Makes a lot of sense because another question which people ask is that how can Brother Mike remain so happy? And Como você pode whenever he does permanecer his tão talks, feliz? he's always got this hearty laugh, and which is so natural in you. Porque And they say that essa sua risada é tão so many natural. books, but he has this ability to not latch onto that and let go. So Escrever is that the tantos feeling which livros, you're able to let go, and that's the reason you're so free como and light? está sempre livre e leve, porque eu sou, por natureza, assim, deixar ir, não é? Desde o início dessa jornada espiritual,
Isso sempre permaneceu comigo. Esse sentimento de humor é revivido em certo momento, ou um novo sentido de humor, se esse seria o termo correto, mas basicamente sim. Quanto mais eu reflito, mais eu me sinto Because livre. sometimes churn a lot and they become more heavy, but I think you're saying you churn but become more light as you're churning. Porque as pessoas dizem que pensam ficam mais pesadas. Não, você liberta-se basicamente quando você tem esses momentos, agora eu entendo. E esse é Yeah, um the next sorriso de question is someone is asking consistência, that I acho have que é started escrito. my spiritual journey. She has read your books as well, one of the books. And Comecei a jornada how do espiritual, I visualize newness in my como meditation eu, practice? eu I'm not able visualizo to visualize new things, novidade but how do I do na minha that? meditação. Não tente, não tente ver coisas novas. Pare de tentar forçar-se em querer ver novidades, ou querer novidades. Quando você medita, entenda a prática da meditação. Cada um de nós experiencia. Todos encontramos coisas diferentes em momentos diferentes. Então, a novidade ela vai acontecer quando você medita. Pode estar comprometida com agora um determinado papel, novas ideias vão surgir, novos insights surgem depois de você meditar. Então é diferente entre pessoas. Pode ser no escritório, você pode ficar muito leve, porque você fez essa meditação cedo pela manhã, e você se sente leve, sente leveza, e vai ser assim o dia. Portanto, a conexão entre as coisas. Todos são diferentes. Okay, so you showed us 4 slides. First, the ones who have missed, we'll give you all the materials later. The first one is about the mind. The second was the intellect. The third was Primeiro about foi mente, consciousness. About intelecto, karma, which was a big one. There was a note consciência e you said in the beginning. depois Fifth karma. question is about Essa é a the caixa de brother is Pandora que asking that você what is the abriu. best and the easiest and simplest way? The Qual a best, the melhor easiest, and the forma, simplest way to open the closed fácil mind. e simples para ter, para abrir uma mente fechada, assim é que é. A melhor forma, a melhor maneira, Murli, meditação, serviço em yoga. Conhecimento yoga Dharma. Continua a fazer isso todos os dias, eu garanto. A mente vai ficando mais livre, aberta, abrangente. E não é preciso sequer ter mente de todo. Okay, that's what you do. In the end, you throw a big bounce, so that's good. Okay, the next question is how to finish that Como unfinished terminar business, which you os spoke negócios about. infindáveis, como você falou. Isso é ir cada vez mais profundo. Conexão com Deus, é claro. A energia está lá. Você entra para um lugar profundo e você realiza que antes de você se arrepender de fazer um erro, nas interações com os outros, porque essa é a memória que é pesada e um negócio sem fim. E quanto mais profundo você vai dentro de si mesmo, mais você aplica a sua luz. É como o calor do sol. É um calor para uma ferida. Então, o equivalente para a cura de um negócio infindável, em consciência, é receber essa luz da fonte e ter esse refinamento de ir mais profundo nesse entendimento. Aplica a luz e, essencialmente, o que cura a ferida que você criou na sua consciência ao fazer algo, você não estava no seu estado natural. Você fez algo que não era correto. Um arrependimento possível, mas agora você põe esse óleo, por assim dizer, esse azeite, e você vai ficando cada vez mais leve,
com esse conhecimento e vai sentindo-se I bem. think that's the best description I can come Eu up with. penso que essa é a melhor descrição que surgiu. Right. And the common question which quite a few people ask, and a few have asked here as well, that how to develop concentration in Como desenvolver meditation? concentração na meditação? Or there's You no have need to be, for concentration. yeah, you have to be careful. In a sense, there's two kinds of concentration. Há dois One tipos de kind concentração, tem que ter atenção. where you try and Um force tipo, yourself to quando concentrate. forçamos, está focado. And so that's force, and there's going to Isso é be a tension força there. e pode haver tensão. Creating a tension within Cria yourself. tensão dentro de si mesmo. Tem que You're- concentrar. You're being quite serious about it. E você faz Then isso there's de a forma natural séria. focus. Mas há um So foco that's about natural. finding your natural focus. Então, encontrar o seu foco natural. Focar na paz, por exemplo. Generally, gently focus Gentilmente você foca, being a sua pacific, mente é being focada peaceful, and em ser quiet. pacífica, em calma e So you silenciosa. find that E você energy, encontra energies, you're focused esse on peace. foco And then you can na begin to paz. dive Você começa more a deeply mergulhar mais beyond profundamente that state of nesse mind. estado da And mente. the more you dive, the more Quanto mais você mergulha, more peaceful you become. ser mais That's the natural pacífico você se torna. be your true nature. And Isso é uma coisa natural, é a verdadeira natureza. about the qualities of being mixed in reality. Nós estamos a falar dessas qualidades misturadas. Mas pode começar com paz, ou com felicidade e contentamento. Estar contente naquele. Repara, o que é que interrompe o seu caminho? Porque o que acontece no seu caminho é uma lição, a qual você, algo que você está pegado, aquilo que você está a fazer, que está a incomodar a si mesmo, está a distrair. Qual o pensamento que surge regularmente para distrair a si? E esse pensamento provavelmente vem desse seu negócio inacabado, ou infindável, infindável, melhor dizendo. Ou seja, então tem que largar isso. Então, isso seria também, estaria associado a uma identificação errada. Você está a definir-se, continua a dar esse pensamento, continua a distraí-lo e puxar você para fora do sítio onde você gostava de estar. Veja isso por si mesmo. Largue isso. Inovação. Refletir, experienciar, experiências. Não há duas pessoas que sejam iguais. Right. In the meantime, if you all have any questions, you all feel free to ask. Maybe get up and you want to? Good. Yeah. And yeah. Shanti, Brother George, it's nice to have you in Michigan. I always listen Bom to tê-lo. talk and Estamos aqui a escutar a palestra. in Michigan. One thing, I have a question that Baba always say that Baba diz burning the sanskaras. queimar os So sanskaras. how does it work? Is it burning sanskaras? Como é que isso or merging and funciona? merging works? Ou funciona como Hold the microphone away slightly. Are you able to hear? Yeah, I'm able to hear. That's clearer. Yeah. Yes. So Baba says that burning sanskaras. Baba diz queimar os Sometimes sanskaras. he'd say in a Murli, Às vezes ele burning diz normal, sanskaras. na música, né? Queimar os sanskaras. Or Como é que isso does it funciona? just emerge and merge? Ou That Oh, I'm not. both really. fazer surgir ou emergir. Your sanskars, what your sanskars have at the core, all sanskars at this time in the cycle. Todos os sanskaras nesse momento, Crude sanskars, body conscious sanskars, the consciência do sanskars that corpo, make up your personality now, is that they all tem a ver com a have sua personalidade agora. attachment to a belief. Isso está mesmo a uma What is crença, it? Attachment to a belief. um apego a uma So crença que você acredita. Então, o que o Gyan está a fazer, o conhecimento está a fazer, coming into your consciousness, está a trazer, entrando na sua consciência, like, in a crude sense, it's the truth. num certo sentido, a verdade. Truth Então, a verdade is not a belief. não é uma crença. You hold on to them, you attach to them. Você fica apegado a ela. Mas a verdade é que é dinâmica, é movimento. Coming in and it's
ela entra e lembra a si o que é verdadeiro. Uma pessoa sente como queimar, uma coisa que está a queimar. Basicamente, como o sanskar desaparecesse, queimasse. Às vezes você até pode sentir esse calor, mas na verdade, os sanskar são baseados num conceito errado, que não está correto. Então, às vezes, mas a maior parte das vezes você sente esse calor, mas a maior parte das vezes você vai sentir esse momento haha, de quem você é, o que é que você é, onde você está. É como se acalmasse a sua personalidade, acalmasse o sanskar. E eventualmente você torna-se mais natural, um ser humano mais natural, um eu natural. One concept Obrigado. I really like what you're saying. E the lack of conceito, accordance with what is the true, and it says only subtle recording. So I really que é like verdade, é apenas as gravações in the golden age, I believe. sutis. So I really thank you. Even in the golden age, it's probably Na virtually idade do nothing. ouro, provavelmente é nada. É o que faz a entropia, vai aumentando. O novo fica velho, muito gradualmente. E hoje em dia, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Oh, meu Deus! Então, as pessoas têm todos os tipos de autoconversa na sua consciência por causa disso. Isso incomoda a concentração, vão à procura para tentar aliviar a dor interior. Tudo bem, é apenas o que... Thank you very much. Ok, muito so obrigado. wonderful. I think many of you now are aware of the words which we use, but just to clarify a few things, Apenas because we have quite a clarificar few algumas new perguntas, people algumas also in the audience palavras who don't know these que há words, like pessoas you que se might calhar não use the word conhecem muito bem okay, essas you're also using palavras. Murlis are the spiritual classes which we Murli, have in the mornings as aulas daily. matinais And que nós apparently temos today is a todos os Saturday, dias. but we also read the Sunday class, which is Também supposed to temos come aula ao tomorrow, but we domingo. read it today. So I had a question related E to nos that, Estados like Unidos when we ele é go Murli to domingo ao innovativeness, and sábado. also it's about the glasses of Quer our dizer, nos Estados Unidos, em perception algum which we are lugar. wearing. So for example, A percepção. I met you a few days ago, Eu encontrei você and I alguns had dias a very bad atrás. experience, and I perceived it Tive through the uma glass of má my perception. experiência. So can E eu I percebo isso be através so da minha innovative and feel visão. that when I meet you for the second time, Então, I quando eu don't encontro wear você that com a same glass seguir, of eu não vou perception utilizar os mesmos because óculos de it is disturbing percepção. me itself. So the question here is Então, a pergunta how é: to, it's a basic question that how do I, it comes very often in our spiritual class that we really start looking at others. I mean, what Baba, when we say Baba, Baba means the divine, we say our Supreme Father. He tells us that look at yourself. Your Baba near diz para glasses olhar, are not very good, but your far vision glasses are better because you Baba keep diz para looking at usarmos other sempre people nos all the nossos time nos and don't nossos look at your óculos own novos. weaknesses. Não So olha as I don't like to fraquezas. say that let's look at our weaknesses, but how to work upon myself so that I can transform the self first so that my glass of perception changes forever with everyone. So what are a few tips Como and tricks to do that? transformar interior para depois mudar os óculos. Eu nem percebi tanta complicação na pergunta. Todas as perguntas começam como fazer. E no conceito espiritual não há como fazer, não há manual, como fazer qualquer coisa. Você é único. Você é um único ser humano, um único ser que caiu num certo estado de consciência, na sua forma única, a assimilar as suas próprias crenças únicas e entendimentos. Então, você sai disso, você atravessa isso na sua própria forma única. Então, a única coisa que eu diria, aquilo que estamos a falar, é o quanto estou preparado para refletir, para olhar de fora para dentro, de cabeça para baixo, as relevâncias da informação que você está a receber. Ou seja, o relevante das informações que está a receber da pessoa que está, por exemplo, a ler toda manhã. Você pode dizer, isso é verdade para mim? Uns vão dizer sim, outros vão dizer que não, eu não quero isso.
narrator realize Mas agora eu posso conseguir realizar isso. Eu posso realizar isso agora. Então, não há como fazer. Como é que você vai andar de bicicleta? Eu não posso dizer. Você vai ter que cair e voltar, e andar e cair, subir e cair outra vez. Todos estão a fazer isso à sua maneira. Você pode explicar a percepção correta. Mas é impossível ver as pessoas dessa forma hoje. Mas amanhã você pode dizer assim: ah, agora eu estou entendendo. Eu estava a brincar com essas ideias hoje. Da minha forma, da minha própria maneira de descobrir tanta diferença. Eu posso ter uma visão amanhã diferente, portanto, isso é tão verdadeiro. Eu nunca vi isso antes da semana. Aliás, eu não vi isso a semana passada, mas agora estou a ver. Portanto, isso é despertar. É o que se chama despertar. Right. In the interest of time, I'll take a few questions and maybe a quick answer. It's a basic question that how to activate our soul. Como ativar a alma? Uma pergunta básica, diz ele. Como ativar a nossa alma? How to? You said don't ask how to, but any question will always start with how to. Todas as perguntas que eu tenho começam como. Como? Ela está ativa, pode não estar alinhada com o seu eu natural. Pode estar distorcida, torcida. Se você pensar como todos estão tão torcidos, às vezes eu faço isso, todos são um bocadinho torcidos. E há muito tempo, se calhar, a nível da consciência, e entreter de formas incorretas, de agarrar diferentes ideias, percepções, etc. Se todos fazem isso num certo período de tempo, então isso ia fazer um mundo completamente distorcido, incorreto. E agora nós estamos a dizer, vivam no meio da ilusão. Mas isso não é real. Porque tudo aquilo que foi feito no mundo, o que fazemos, é irreal. Em certo momento. Our internet or his internet? Then you can get ready to do some deep churning. Então você pode estar preparado para entrar em profundas reflexões. Okay. So we'll take this last question in the interest of time. How to be sure that I'm not creating como ter a certeza que não estou a criar mais karma no meu trabalho lógico? Well, you're always doing action. Você está sempre a fazer ação de uma forma ou de outra. A pergunta é: a ação que a pessoa fazer é correta? E o quão correta ela é? E você vai saber quando você sente na sua mente, nos seus sentimentos, seja qual for a ação, é seguida através disso. Se no fim do dia você está triste e mal, essa é uma boa oportunidade para refletir aquilo que você fez no dia e que isso não está alinhado com o seu eu natural. E quando você se sente bem, satisfeito, preenchido no final do dia, então essa é uma boa oportunidade. Como você agiu, karma ação é construído em direção a esse sentimento, basicamente. Essa é a forma básica. Não é, uma questão não é de como, mas sim as formas. Eu posso ter a certeza que eu estou a agir de forma correta nesse caminho espiritual. So that's amazing answer. So be accurate and make sure that there's something wrong. So thank you, brother Mike. Então, muito obrigado, irmão Mike. Wonderful, I must say, new concepts and diving into the esse consciousness. novo conceito de consciência. Isso é tão inovador, mantermos a refletir.
to leave for some reason, and O Sister Dr. Mehta Claudia teve que isn't around. sair, So I a would request Cláudia Sister não está Anu cá, to please então propose the vote of thanks. pedir And a I also irmã request Anu para Sister dar os... Lakshmi, who is the center coordinator of E também a mission, irmã to, Lakshmi, after Sister Anu says para a few words, you depois can also say a few words about the vote of dizer thanks. algumas Thank you. palavras So over to de Sister Anu first, and agradecimento. then we'll have Sister Lakshmi. Primeiro a Sister Anu e depois a Thank you, Sister Brother Lakshmi. Manoj. Thank you, my Obrigado, brothers. Manoj. Obrigado, Truly Mike. newness has so many aspects. Verdadeira inovação em that we muitos don't really aspectos. churn. I E think nós we não have to do, we refletimos just flow by it, verdadeiramente and whatever it de puts fluir com a outside, even viva, though we have the spiritual practice. mesmo tendo essa I prática loved espiritual. many Às vezes aspects estamos that de you have cabeça para brought, baixo. but yes, to be Gostei open-minded, muito to de flow estar with the drum, mente and aberta, not being stuck with não, the não estar experience. parado na That was really experiência beautiful e how you said fluir. that the experience Muito belo como we você define referiu, qualities by falou sobre a our experiência one experience, and we stick to that, that this quality or this e value essa must be qualidade de estar this way, parado, and preso but this nessa is limited experiência, vision. muito, essa visão The values limitada. are much beyond than any one Então, particular as visões experience estão that para I've had. além das experiências And also you particulares said that be content e também estar contente with being no one. em ser Yeah, ninguém. and that's a big thing. Isso é uma grande So coisa. Ou seja, não ser nada. defined me image, Isso é definir a minha physical imagem, existence and essa achievement. existência So física that makes e me discontent. re- Definitely have brought very aquisições que me powerful tornam new descontentes, perspective about karma. I'm not novas perspectivas doing do any karma. like nobody Eu não estou fazendo nenhum speaking the karma. with me. It is me Sou who eu que is just being estou a influenced by my ser own influenciado sanskars pelos meus from velhos my past sanskaras, experience. And das that minhas is also experiências you do said passado. as a wound in your consciousness, É a and ferida na that is what consciência. has to be healed E isso é que tem que ser curado. from the source. Receber esse So poder many da points. fonte. Amazing. Thank you so much. Tantos Each one pontos. of us, Muito I'm sure, obrigado. are taking in and Todos will receberam churn muito bem more, isso, vão refletir ainda mais. through your points, and yeah, Sim. progress in the spiritual. Esse progresso Thank you so much. espiritual. That's amazing. Thank Muito you. obrigado, foi extraordinário. Very good. Thank you very much. Muito obrigado. Yeah, thank you so much, Sister Anu. Yeah. Muito obrigado. And before we go on to the announcements, so Sister Lakshmi, a few words on vote of thanks, and also she wants to do some announcements. Yeah. Mr. Lakshmi. She just Yeah, want to sure. share something. Yeah. Brother Mike, I've Brother admired Mike. you from afar. And everyone that comes to Michigan Center, I tell them to go to Relax 7 website. To me, it's like a Bible, mini Bible. Eu não And percebi o que you ficou como uma mini Bíblia. so many Acho que amazing foi um things. livro. Você ajudou-me You're tanto. helping me. Você não sabe o quanto você me ajudou. I Eu met you agradeço many times, but muito. never known you. I mean, you don't know me, but I know you very well. Nos Thank you, conhecemos and assim thank you bem. for this Obrigado. opportunity. Done Obrigado well. por essa It's oportunidade. wonderful. Thanks to the divine. Obrigado ao divino. Thank you, Manoj Bhai, and thank Obrigado, everyone. Manoj. It's been a Obrigado a pleasure. todos. Um prazer. I never thought I'll see a day in my life where I'll be hosting Brother Mike, my favorite brother. One of my favorite. Eu gostava de Thank tipo you ser very much. uma I appreciate it. que o Mike fosse hóspede alguma vez. Eu senti como ponto a ponto foi abrindo essa caixa a caixa de Pandora, Wonderful um ponto experience. atrás do outro. Acho que foi essa a palavra que ela usou. Muito obrigado, irmão, e obrigado, Manoj. Thank you. Yeah, thank you so much to all of you, Obrigado a for those who are todos sitting here as vocês. well and online as well. So over to Sister Anu for the photograph and Agora the tirarmos a fotografia e os Very quickly, anúncios rapidamente. go through the announcements, the coming up programs. Os programas a We'll have seguir. a workshop on Vamos innovativeness ter and o newness, the same programa, workshop, continuation. Further, I'm continuação, sure we'll, inovação e explore novidade. more and Explorar deepen the mais understanding of this a value, Aruna through the workshop. That's happening no on próximo 15th of sábado, June dia at 15 de the junho, same time. dia And we'll have 3 Sister Aruna, de Portugal, joining dia us from the 11 do Global Healing Brasil, Center, in Oxford, a UK. Sister Aruna, So please mark your em calendar and join Oxford. us then. And the next episode Próximo 93 is about episódio strictness. vai ser sobre Sakti, we say in Hindi, but what is the value of estrito. it? And as Acho you que é can mesmo see from assim, your
Hindi word is niyam. Niyam is Strictness. chitta, kind of being strict with our own discipline. Deve ser qualquer coisa So I'm como sure, ser disciplinado, our rígido, sister, rígido nas Asha disciplinas. Didi, joining from India, Como a Shanti Retreat Asha Center, and she Didi will take us into a deep insight no on this Om matter. Shanti So join Retreat us em on Delhi, 22nd of June, 3 Saturday, horas same time. da tarde de Portugal, 11 do All Brasil, our, dia 2 de check us julho. out on our websites, Se eu não that's tiver em erro, vihasa.in and não percebi a data. vancouver.brahmakumaris.ca. And all the videos, A descrição including que ela falou em today's junho video, you outra can vez, eu find on fiquei um our pouco YouTube baralhado. channels. That's Perdão. Vyasa India Aqui estão from os Brahma Kumaris, canais Vancouver, and in all other do YouTube, languages onde as estão as well. And these are gravações, also the e-mails playlists para entrar em you can contato com a find equipe all do, the do episodes in Valores this para a Vida, playlist. So e you também can o run site and da Brahma Kumaris check de us out. Vancouver, Thank you, everyone, and Canadá. let's just take Então, a photo obrigado. as we always do. Vamos, como It's sempre, a tirar a group fotografia. photo, so we don't want to Quem miss quiser it. aparecer na Brother fotografia, I'm sure you're abram very as câmeras. speaking home and open mind today, and we'll Portanto, estarmos de continue mente further. aberta, So everybody, you can open continuarmos your a avançar. Então, aqueles que quiserem abrirem as want to be in the câmeras, photo. se quiserem sair na foto. Giving still few seconds. Aguardarei ainda alguns segundinhos. Okay, thank you, everyone. Obrigado a todos. Thank you, Manoj. Obrigado, Thank Manuel. you so much. And before Então, we close, obrigado we'll a just go todos. into Antes a de meditation fechar, mode with Brother Mike. vamos So, meditar com o irmão commentary or Mike. drishti, whatever Quer fazer suits. comentário? O Driss é consigo. So some commentary should Okay, be. I'll do a little commentary. Yeah, it's fine. Um pequeno comentário, sim. Um, so just to relax your body in the Então, chair. apenas relaxe o seu corpo na cadeira. Don't look at any screen, so that Não might olhe distract para you, nenhum ecrã, que isso pode distrair. you into labeling and judging. Pode puxar a nível de rotular e julgamentos. Relax your gaze. And enjoy the relaxation for a moment. Então, aprecie esse momento de relaxamento. Look into it and watch it dissolve. E olhe o que pode ser dissolvido. Acho que foi essa palavra que ele Bring utilizou. attention to yourself. Traga atenção para si mesmo. And in your mind, you can create one thought, E na sua mente crie um pensamento. a simple thought. Um pensamento simples. Starter. I am a being of peace. Um pensamento inicial. Eu sou um ser de paz. Esse é o seu ponto de foco. But not in a forceful way. Mas não Gentle. de uma forma forçada, gentil. Allow yourself to be calm. and quiet. Permita-se acalmar. And know that any realization that you need in the Repare moment que você não precisa de nenhuma outra realização neste momento, in your own consciousness. porque você está na sua própria consciência. Don't let the mind define what that might be. Não deixe a mente Be quiet and calm pensar and allow. como poderia ser, mas fique apenas calmo e permita Allow feeling permita to emerge. que o sentimento surja de forma natural. Let the mind be so quiet E a mente fica tão calma. let your being be so still. E o seu corpo fica tão tranquilo. And just be aware Esteja apenas consciente that you are beyond. de que você está além.
beyond. Está completamente além. Good. Thank you. Obrigado. So thank you so much once Então, again muito obrigado mais uma for this wisdom vez and for your pelas presence. palavras de Thank you all sabedoria e of you pela for joining presença. the Interpreters Obrigado a todos Translated por Room. estarem aqui. Obrigado aos tradutores também. Yes, thank Muito you. obrigado. Obrigado. Thank you, everyone. See you Cuidem-se. again soon. Thank you. Encontramos em breve. Obrigado.